E o Fluminense vai enfrentar o Milionários da Colômbia. Missionários. Vamos a Bogotá. Altitude, tudo mais. Bem, você vai saber tudo que você precisa saber neste vídeo aqui do Raiz Tricolor sobre o nosso adversário na primeira fase da Libertadores. Ainda vamos falar muito até lá. Faltam aproximadamente 2 meses, exatamente 2 meses pro jogo de ida, né? Um pouquinho menos, né? 30, 60 dias aí. Mas a gente tem que falar um pouco e até explicar muito sobre como vai funcionar essa partida. Vambora, giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos falar do Milionários, isso porque o Deportivo Cali virou pra cima do Deportes Tolima e é o atual campeão do torneio Finalización lá da Colômbia. Com isso, o Cali virou pra cima, né? Tomou 1-0 no primeiro tempo, tinha empatado por 1-1 no primeiro jogo. E dentro do estádio do Tolima, exatamente dentro lá do... eu não sei como é que se pronuncia exatamente o estádio, né? Eu sempre chamei lá de estádio de Ibagué, né? Mas é Manuel Murillo Toro. Virou pra cima do Tolima, que abriu o placar no primeiro tempo. O Quinones abriu o placar pro Tolima e o Vázquez empatou com um gol de pênalti depois do Preciado. O Deportivo Cali virou e, sendo campeão, pega uma vaga para ir direto junto com o próprio Tolima para a fase de grupos e ficam na segunda fase da Libertadores o Milionários, que vai pegar a gente, e o Atlético Nacional, que pode pegar a gente ainda na terceira fase. Bem, sobre o Milionários, o que a gente pode falar sobre esse adversário? Foi bom? Foi ruim? Então, não dá muito pra gente saber, por alguns motivos. O time do Deportivo Cali é um bom time. Apesar disso, é importante que a gente destaque aqui algumas vezes de que, apesar de eu estar falando aqui, o time do Milionários é um bom time, não sei o que lá, o time do Milionários é um bom time e o América Mineiro também. É isso, não é de um cenário de eliminar o Fluminense ou alguma coisa desse tipo, não. É muito mais de um cenário em que o time do Deportivo Cali é um bom time, é um time um pouco mais rápido, tem um pouco mais de qualidade técnica e etc. Mas ainda assim, o Fluminense segue como favorito para este confronto contra o time colombiano. Já seria contra o Cali e, por exemplo, segue contra o Milionários, que é um time um pouco inferior. Dito isso ainda mais agora, falando especificamente sobre o time de Bogotá, o Milionários é da capital boliviana. Não faria sentido nenhum. Mas ok, é da capital bolivariana, talvez fizesse, né? Mas é da capital colombiana, que tem altitude. Pra quem não sabe, Cali é quase que a nível do mar, né? São 1.000 metros ali, se eu não tô enganado. Ou seja, a gente não teria esse problema de altitude jogando contra o Deportivo Cali, mas contra o Milionários, em Bogotá, teremos 2.500 metros a enfrentar de altitude na capital colombiana. O que não é uma altitude bizarra, mas para vocês terem noção, Quito, para completar só Bogotá, são 2.600 metros, tá? Quito tem mais ou menos isso. Quito tem um pouco menos, são 2.000... aliás, tem a mesma altitude, são 2.800 em Quito. Ou seja, 2.650, 2.850, o Fluminense vai jogar na mesma altitude que mais jogou na sua história na Copa Libertadores, que é em Quito, na Libertadores e na Sul-Americana, né? O Fluminense já foi lá jogar contra a LDU em 2008, já foi jogar outra vez em 2008, em 2009, já foi enfrentar lá a Universidade Católica de Quito, o Deportes Cuenca, que também é de Quito, e a própria LDU de novo. Já foi 6 vezes a Quito, vai agora a Bogotá pela primeira vez neste século, pela primeira vez em jogos oficiais também, né? Vai a Bogotá enfrentar um time com quase a mesma altitude de Quito. O Fluminense iria jogar em Bogotá na temporada de 2021,
O Fluminense enfrentou o Santa Fé, que é o maior rival do Milionários. Só que o Santa Fé, devido aos problemas, né? O Fluminense teve 2 problemas para jogar no Equador, tanto os protestos quanto o problema de Covid. Um dos jogos, que era contra o Barranquilla, foi pro Equador. Eu falei pro Equador, não, teve 2 problemas de jogar na Colômbia. Um dos jogos, que é do Júnior de Barranquilla, foi pro Equador, e o jogo contra o Santa Fé foi pra Armênia, não o país, né? Foi pra outra cidade que também não tinha uma altitude tão elevada. Ou seja, o Fluminense vai enfrentar a altitude de Bogotá. Só que isso não torna o Milionários oh meu Deus, que time, e etc. Não. É um time que deve passar ainda, assim como o Fluminense, por reformulações. Por exemplo, a primeira coisa que um monte de gente falou quando sorteou o Milionários foi: Gabriel, e agora, Gabriel? Quem poderá ajudar-me? Quem poderá me defender? Eles têm Fernando Uribe como principal atacante, etc. O Uribe já saiu, se não me engano, tá acertando com o Júnior de Barranquilla. Pra poder jogar lá no ano que vem. Então, assim, o elenco vai passar por mudanças, os times vão passar por mudanças, então analisar time nesse momento do Milionários não faria muito sentido, porque seria a mesma coisa da gente analisar time do Fluminense ainda com Wellington de volante, sem Felipe Melo, sem William Bigode, sem nenhuma das contratações. Então isso a gente deixa pra fazer mais ali no final de janeiro. Só que sobre a história e sobre a potência do Milionários, etc, mais ou menos o que a gente vai enfrentar, dá pra gente ter uma noção quando a gente faz isso daqui, ó, no Google. Milionários, torcida. O Milionários joga no estádio El Campín, lá em Bogotá, e é o time de maior torcida no país Colômbia, na Colômbia. E isso, sem dúvida, é um ponto contra pra jogar contra eles. Tá aí na tela, ó, algumas fotos, né, da torcida colombiana lotando o El Campín, enfim. Aqui tem a questão deles terem pegado o Corinthians. Enfim, são muitas fotos em que a gente vai ver de estádios lotados. Se eu botar aqui El Campín, e vou tirar esse torcida, porque torcida só vai aparecer matéria em português, né? Ó, dá pra gente ter uma noção mais ou menos do que o Fluminense vai enfrentar. Por exemplo, eles tinham o maior bandeirão do mundo, né, num dos jogos lá, que eu achei isso também muito interessante. É um jogo de ambiente hostil. Tá aqui, ó, o Marcelo Neves até postou uma foto muito maneira lá da torcida do Milionários. É um jogo de ambiente hostil contra um time relativamente tradicional, mas que ainda assim, falando de bola, o time do Fluminense é melhor. A Colômbia passa por um momento, assim, de tragédia futebolística fora. Apesar de ser um país que, tem um dos futebols mais legais, fora Brasil e Argentina, é um país com 7 times grandes hoje. A gente fala aqui no Brasil, né, se vier alguém de fora vai achar que no Brasil tem 12 times grandes, não sei o que, e tá. Lá existem 7 times grandes. Você tem os 2 de Medellín, o Atlético Nacional e o Independiente. Você tem os 2 de Bogotá, o Santa Fé e o Milionários. Você tem os 2 de Cali, o Deportivo Cali e o América de Cali. E você tem ainda outros 2 que são o Deportes Tolima e o Júnior de Barranquilla. Ou seja, são, pelo menos aí 8, né? Você tem 8 times grandes. Então, é um país muito mais fora da Colômbia, tem tido desempenhos horrorosos, e a prova disso é o desempenho na Libertadores. Na última Libertadores, com 4 times na fase de grupos, nenhum avançou, nem o Barranquilla, nem o Santa Fé, mesmo pegando aquele River, né, totalmente com Covid, nem o América de Cali, que passou uma vergonha no grupo do Atlético Mineiro, enfim, e nem o Atlético Nacional. Os times não conseguem render fora do país, e isso é dado também lá na Colômbia, é o número de jogos. Teve um número absurdo de jogos nessa temporada. É o campeonato do mundo, segundo uma matéria que eu vi lá num dos jornais da Colômbia, o campeonato do mundo que tem mais jogos, o campeonato nacional do mundo que tem mais jogos numa mesma temporada. Então, o calendário colombiano é um absurdo também, e isso pode prejudicar o Milionários. Lembrando, o desempenho do Fluminense, aí vem a única parte ruim, né? Eu fiz até uma thread, né, uma sequência lá no Twitter, que eu vou botar aí na tela para vocês darem uma olhada, sobre o desempenho do Fluminense em jogos na altitude neste século. Bem, todos os jogos do Fluminense na altitude neste século. Peguei de 2000 para cá. Isso, obviamente, considerando os jogos oficiais.
tem essa tríade do inferno aqui, nessa tríade horrorosa aqui, ó. Que são os 3 jogos com a LDU e em 2008 e 2009, né? Que a gente empata 0x0 na fase de grupos, toma 4x2 e 5x1 nas finais de Libertadores Sul-Americana, esse aqui a gente passa direto. E aí a gente vem pra 2011, onde, ou seja, aqui não é só drama, o 0x0 não foi negativo, mas as duas goleadas negativas. E aí vem Libertadores, fase de grupos contra o América na Cidade do México, é um pouco menor, é 2.250 metros só, mas derrota por 1x0, foi até uma partida muito ruim do Fluminense. E apesar da derrota com a LDU aqui, nesse jogo em Quito, foi positivo, porque a gente classifica contra a Universidade Católica, a gente tinha metido 4x0 aqui, tá? Foi um jogo bem tranquilo, e classifica contra a LDU também num jogo bizarro, a gente toma o 2x0, tava sendo eliminado, e acaba classificando com um golzinho lá no final do jogo, contra a LDU. Então, aqui o desempenho só foi bom mesmo contra um dos times horrorosos, que era a Universidade Católica de Quito. Contra a LDU o desempenho não foi bom, mas classificou. E por último, os 2 últimos jogos do Fluminense na altitude foram justamente o jogo com a maior altitude da história, que o Fluminense jogou em jogos oficiais, quase 4.000 metros lá em Potosí, a gente perde por 2x0, quase é eliminado, mais um golzinho ia pros pênaltis, e assim, não tinha condições nenhuma. É o jogo dessas fotos, né, de Abel Braga, que tá Abel Braga e Marlon, por sinal, que estavam esse ano, do Fluminense desesperado no vestiário, por ar, assim, tem um relato, inclusive, do Felipe Siqueira, que é repórter do GE, ele até comentou, acho que aqui, inclusive tá aqui embaixo. Aqui, ó, eu tava lá nesse de Potosí, é coisa de maluco, não dá pra jogar bola a 4.000 metros de altitude. E a última vez que o Fluminense visitou a uma altitude acima de 2.000 metros, foi contra o Deportivo Cuenca, na Sul-Americana de 2018, a gente ganhou por 2x0 lá, veio aqui pro Maracanã também pra ganhar por 2x0, era o jogo de ida lá. Então, assim, o desempenho recente do Fluminense na altitude é de 4 classificações. A gente foi pra lá se classificar com o Católica, já tinha goleado. Com a LDU, com uma vantagem mínima, num jogo difícil. Contra o Nacional de Potosí, com uma vantagem grande, mas tomando 2x0. Lembrando que o time de 2018 era horroroso. E contra o Cuenca, que a gente sai de lá também com 2x0 pra só matar a classificação aqui. É de classificações, mas lembrando que desses 4 times, talvez só a LDU seja um adversário do nível que é o Milionários hoje em dia. Mas também lembrando que o Fluminense de hoje, talvez a gente possa equiparar aqui, a gente vai bater lá no jogo contra o América do México em 2011, né? Porque todos os times que vieram ali depois de 17, 18, 19, não dá pra considerar como no mesmo nível do Fluminense atual. Em resumo aqui, eu ouvi muita gente se desesperando, oh meu Deus, Gabriel, Milionários, vamos pegar a altitude de Bogotá, é um time... Não, calma. Milionários é um time tradicional da Colômbia, não é um bicho papão e etc, não. Eu entendo e concordo que quando a gente olha pro Estudiantes e vê que o Estudiantes tá pegando o Everton, o Audax Italiano, Monagas e etc, a gente fala, cara, isso é caminho de pré-Libertadores. O nosso caminho é caminho de fase de grupos e oitavas de final. Milionários, Atlético Nacional, Olímpia, etc. Mas, meu amigo, o nome disso é Copa Libertadores da América. Como diz lá o Gugu Tricolor, né? Você queria pegar quem? Alexandre Pires contra a fome? Achei sensacional essa. O time do Jogo das Estrelas lá do Zico no final do ano. Claro que não, isso é Libertadores e a gente tem que encarar quem for sorteado. A gente torce pra pegar o mais fraco, mas se pega um time que é um pouco mais forte, a gente tem que lembrar que, neste caso, apesar do Milionário ser um pouco mais forte, não é o suficiente para eliminar o Fluminense. O Fluminense vai ter que se concentrar, é um jogo no início de temporada, na altitude. Mas não é nenhum drama. Sendo bem sincero, não é, tem que classificar. E aí, no segundo jogo, pegar o Atlético Nacional, o Olímpio é uma surpresa do César Vallejo, e partir pra cima também, pra chegar nas fases de grupos. A gente tá entrando nessa Libertadores pra fazer uma campanha, na pior das hipóteses, igual a que fez no ano passado. E time que chega, eu falei, acabei de falar, isso é adversário de fase de grupos, de oitava de final. Então, se o objetivo é chegar nas quartas, tem que eliminar. Tem que eliminar esse tipo de adversário. É isso. Até a próxima. Valeu.